Tinnitus. O que é e como evitá-lo? O tinnitus pode ser definido como um zumbido percebido nos ouvidos. Este zumbido não se origina de uma fonte externa de som, mas reverbera de dentro ou do corpo, sem ser possível especificar a sua origem. Embora seja descrito como um zumbido, alguns pacientes falam de um sibilo, ou de clique soando de dentro do ouvido. O som com que são percebidos e o tom também são variáveis, podendo ser graves ou agudos. A variabilidade responde ao fato de que quase 10% da população vivencia ou já vivenciou esse problema. O tinnitus bilateral existe, embora a apresentação unilateral seja mais frequente. Ou seja, ele é ouvido principalmente de um lado da cabeça, e não de ambos. De qualquer forma, as causas são compartilhadas nas duas apresentações. Para a medicina, existem duas variedades gerais de tinnitus. Objetivo: é muito raro. Esse zumbido não é ouvido apenas pelo paciente, mas também pelo médico ao realizar o exame clínico. Subjetivo: só pode ser ouvido pelo paciente. A grande maioria dos casos envolve essa sintomatologia, e aí reside a dificuldade em abordá-los. Só quem sofre pode descrever o som e anunciar quando ele está presente e quando não está. Causas do tinnitus. Temos que entender que o tinnitus é a manifestação de algo que o está causando. Isso significa que o zumbido não é uma doença em si, pelo contrário, é um sintoma. Entre as causas mais frequentes estão: idade. Com a idade, ocorre uma perda de audição, que se torna mais evidente após os 60 anos. Essa perda auditiva está associada ao tinnitus. Exposição a ruídos. Pessoas que trabalham muito tempo com máquinas barulhentas, ou que ouvem muita música com fones no ouvido podem sofrer danos auditivos. A superestimulação do tímpano e do aparelho auditivo causa zumbidos. Às vezes, esses zumbidos são temporários e param quando a fonte do ruído é interrompida. No entanto, outras vezes eles persistem cronicamente. Cera. A presença excessiva de cera no canal auditivo dificulta a interpretação do som que pode causar o zumbido. Ossos da orelha. Dentro do sistema auditivo, existe um elo fundamental, que são os 3 ossículos chamados de martelo, bigorna e estribo. Esses pequenos ossos podem ser endurecidos por uma condição conhecida como otosclerose, na qual um dos sintomas é o zumbido. Tipos de tinnitus. Embora haja uma subjetividade lógica na descrição do zumbido, o tom e o volume podem orientar o diagnóstico. Isso não é definitivo, mas ajuda o médico a identificar a causa subjacente para tratá-la. Os cliques ou estalos, por exemplo, referem-se a problemas musculares. Eles podem ser causados por contrações musculares repentinas dos músculos ao redor da orelha ou na articulação da mandíbula próxima. O sistema cardiovascular também é capaz de gerar zumbidos nos ouvidos. O fluxo sanguíneo que aumenta com a pressão alta, ou com mudanças de posição, é percebido como zumbido. Ainda mais grave pode ser a existência de um aneurisma próximo à orelha, ou seja, uma dilatação das artérias com possibilidade de ruptura. O zumbido de baixa frequência deve ser investigado inicialmente na otosclerose, ou na presença de excesso de cera. Por outro lado, o tom agudo geralmente vem da perda auditiva que ocorre com a idade, ou da exposição a ruídos altos. Uma causa preocupante são os tumores do ouvido, ou da região do cérebro próxima ao ouvido. Eles não soam de uma maneira particular, e podem ter tons graves e agudos. Fatores de risco e prevenção.
Conforme explicamos neste artigo, as causas do zumbido são variadas e definem uma atitude diagnóstica. A partir das causas, podemos decifrar quais medidas de prevenção podemos aplicar. Basicamente, a prevenção do zumbido deve ser realizada diminuindo a exposição a ruídos altos. Evidências científicas indicam que ruídos altos são capazes de danificar as células auditivas. Existem leis consistentes em quase todos os países com a obrigação de fornecer proteção auditiva em trabalhos que possam prejudicar os funcionários. Trabalhadores de fábricas, operários de construção e músicos estão muito expostos. Controlando a capacidade auditiva com o passar da idade. À medida que envelhecemos, devemos aumentar nossos controles sobre o ouvido e a sua função, fazendo check-ups regularmente. Eliminando o tabaco. Assim como outros fatores de risco, o tabaco é capaz de provocar vários problemas de saúde, incluindo tinnitus. Reduzindo problemas cardiovasculares, hipertensos, insuficiência cardíaca e ateroscleróticos, são pacientes com capacidade de desenvolver o tinnitus. Uma menor probabilidade de sofrer com o zumbido dependerá do bom controle da sua doença cardiovascular. Obviamente, esta não é uma situação ou sintoma que necessite de alarme extremo, mas exige preocupação. Medidas adequadas, tomadas a tempo, evitam o aparecimento do sintoma e o seu desconforto. É claro que agendar uma consulta com um profissional é preferível em vez de deixar o problema de lado.